Agora a gente vai começar a estudar limites no infinito. A gente vai começar então com um exemplo. Essa função h de x igual a 1 sobre x ao quadrado. O que acontece com essa função? Qualquer valor que a gente colocar ali no x, essa função ela vai ser algo positivo, certo? Porque o x está ao quadrado. O gráfico dela então vai ser algo parecido com o que está aí. São essas duas curvas. Então, o que acontece à medida que o x está se aproximando de zero? É isso que a gente vai estudar agora. Então, olha só. Na medida que eu me aproximo de x igual a zero pela esquerda, o que está acontecendo com a minha função? Olha só. Ela está indo lá para cima, ou seja, ela está indo para o mais infinito. E à medida que eu me aproximo de x igual a zero pela direita, acontece a mesma coisa, ela também está indo para o mais infinito. Então, na medida que a gente trabalhar com isso usando limites, isso tem que acontecer, ou seja, o limite tem que nos mostrar que está indo para o mais infinito. Então, olha só, vamos calcular. Então, limite, quando x está indo para zero pela esquerda da minha h de x. O que está acontecendo? A gente está dividindo 1 por zero ao quadrado. Mas, professora, a gente não pode dividir por zero. Zero não pode ir no denominador. Mas lembrando, pessoal, isso aqui é um limite. E a gente está se aproximando de zero. Então, não é exatamente zero que a gente está colocando ali no denominador. É um número muito próximo de zero. Então, vamos pensar. A gente está dividindo um número muito grande, que é o 1, comparado ao zero é um número muito grande, por um número muito pequeno. Quanto que vai dar essa partição? Vai sobrar muita coisa, porque 1 é muito grande e eu estou dividindo por um número muito pequeno de coisas. E o que vai sobrar é tão grande que a gente vai associar a mais infinito. Sempre que eu tiver uma divisão de um número muito grande, 1, por exemplo, por um número muito pequeno, que são números próximos de zero, isso aqui vai dar infinito, e aí o sinal do infinito, se é para o mais ou se é para o menos, depende da nossa função. Como aqui é x ao quadrado, vai ter então mais infinito, porque os números são positivos. E por outro lado, o que será que acontece? Então, olha só, vamos calcular também. Limite, quando x está indo para zero pela direita, de 1 sobre x ao quadrado. Vai dar a mesma coisa, né? Porque a gente vai estar dividindo um número muito grande por uma coisa muito pequena, que é um número muito próximo de zero. E isso aqui está indo para o infinito. Qual infinito? Bom, para o mais infinito, por quê? Porque é zero ao quadrado, ou seja, é um número positivo. Então, o cálculo do limite ele está seguindo exatamente o que acontece no gráfico. Ou seja, na medida que eu me aproximo de zero, tanto por um lado quanto pelo outro, a minha função está indo para o mais infinito. Quando isso acontece, ou seja, quando eu calculo os limites e de x tendendo a algum número, por exemplo, aqui é o zero, e eu encontro o mais infinito, eu vou chamar esse número de assíntota vertical. Então, x igual a zero é uma assíntota vertical. Então, para uma assíntota vertical acontecer, eu tenho que calcular o limite de x tendendo a um número, que nesse caso é zero, e esse limite der algum dos infinitos, que nesse caso é mais infinitos. Isso me diz, então, que x igual a zero é uma assíntota vertical. Então, a definição de limite dessa parte do limite de assíntota vertical, é quando o limite de uma função é igual ao infinito, na medida que x se aproxima de um certo valor a, dizemos que x igual a é uma assíntota vertical. Então, sempre que a gente quiser achar uma assíntota vertical, se a gente tiver algum resquício de quem é a assíntota vertical, a gente vai calcular o limite. Então, mas professora, como é que eu vou saber quem é que vai ser a assíntota vertical? Nesse caso, eu sei que era x igual a zero. Calma.
eu sempre vou ter indícios de quem são as minhas assíntotas verticais. Eles são valores que não estão no domínio da minha função. Por exemplo, x igual a 0, nesse caso, não pertence ao domínio da minha h. Se ele não pertence ao domínio da minha h, tem grandes chances de eu ter uma assíntota vertical nesse valor. Só que para eu ter certeza que é uma assíntota vertical, eu vou ter que calcular o limite. Então, sempre que eu tiver valores que não pertencem ao domínio da minha função, aqueles são candidatos para serem assíntotas verticais.